Porque ao mesmo tempo que nos retiram todo o conhecimento divino, sagrado, que é importante, nos fazem acreditar que nós temos que ser perfeitos e não podemos errar. Mas existe uma lógica tão essencial, meu Deus. Nós temos um sistema imunológico. Será que esse sistema imunológico fica burro? Não. Ele é perfeito, nosso sistema biológico é perfeito. Então, o que acontece é que nós não permitimos que o nosso sistema imunológico funcione. Simples assim. Ah, mas para ele funcionar, como é que faz? Você tem que estar feliz. E é verdade, eu brinquei com ele da minha idade. É verdade, eu com 50 anos não tinha essa cara, não. Eu parecia mais velho. E tem foto, é só ver. Para fazer com que as pessoas conseguissem já começar a ascender a quinta dimensão. Isso lá nos anos 90 já. Né? Então, nos anos 90 é que eu comecei na Rádio Mundial a divulgar a apometria e foi o início de tudo, o caminho. E o nosso trabalho é esse, é passar consciência. E a maioria das pessoas que nos procuram, né, para ganhar consciência, vem através da dor, através da doença, da moléstia. Né? E quando não tem mais solução, em geral, procura a gente. Enfim, e o trabalho que a gente desenvolveu, entendeu que não existe cura, ninguém cura ninguém. Né? Nós não precisamos de cura, se tivermos consciência. Então, a doença que é kármica, ela não tem cura. Cura no conceito que nós temos de cura. Mas toda e qualquer anomalia, seja mental ou física, emocional, qualquer uma, que você está vivendo uma deficiência, um problema, foi você que colocou aí. E só você pode tirar, ninguém mais tira. Então, o nosso trabalho, na verdade, nós não fazemos muita coisa para você, que é o paciente, quando nos procura. Né? É enganoso pensar que a gente faz milagre, porque a gente tem um instrumento colorido, né? Bonito, bonitinho, né? E com esse pauzinho aqui, que parece que faz mágica, faz sim. Faz porque com esse instrumento, que é um instrumento de quinta dimensão, com a base na radiestesia, nós conseguimos transmutar os campos de energia. Você tem um campo de energia próprio, que é seu, único, como sua impressão digital, a íris, DNA. E acontece que quando você não segue o seu coração, você cria, porque você é criador, né? Você cria novas frequências. Então você tem uma frequência única e você cria o que a gente chama de a segunda onda. Então você está funcionando numa frequência, aí você, por um motivo qualquer, você criou uma coisa, simplesmente criou, e como a gente cria no sentimento. Ninguém faz nada sem criação, nada, absolutamente nada. Criou. Esse criação vai para a sua mente, para você racionalmente decidir o que você vai fazer com isso. Vou materializar essa ideia ou não? E aí, de repente, chega aqui e encontra umas frequências que te dizem, é proibido, é pecado. Então, você criou um bloco de energia aqui para materialização, que chegou aqui, estagnou. Cada alfinetadinha dessa que você vai dando, e você faz isso centenas de vezes por dia, isso vai se acumulando. São campos de energia estagnados, bloqueados. Por quê? Porque não estão na frequência. Não estão fluindo como você
gostaria ou como poderia, porque você tem todo um sistema para fazer isso funcionar. Não é? Por quê? Porque você fez esse programa de vida, colocou tudo nesse propósito de vida, para que a vida fluísse e você tivesse experiências pelo caminho para poder resolver suas questões e compreender. Porque você só aprende se experimentar. O resto é conhecimento. Aprender, sabedoria, é por experiência. Então, tudo que você tem de conhecimento, eu, por exemplo, falo 4 idiomas. Eu sei desenhar. Mas o dia que eu morrer, fica tudo aqui isso, porque é só conhecimento. Agora eu vou levar daqui o amor que eu nutri pelos meus filhos, pelos meus amigos, pela família, pelo trabalho que eu fiz. Isto eu levo comigo porque é sabedoria. Então a gente costuma dizer que o inferno está cheio de gente de boa intenção. Que tem a boa intenção de fazer tudo. E eu tenho um pai, né? Que já faleceu, né? Eu nunca vi um cara tão boa gente como meu pai. Porque primeiro, para me aturar, né, para dar conta de mim, que eu era um esquizofrênico, não foi fácil. E eu estou falando de um esquizofrênico quando nem existia a palavra. Você era chamado de louco mesmo e tomava choque na cabeça, que era o que existia. Não tinha medicação, não tinha nada. Te amarrava na camisa de força e ponto. E fica trancado e se bobeasse tomava, desculpa a expressão, umas porradas. Era isso que acontecia, né? Para não ser mal educado, para ser mal criado, né? Então, esse pai católico, não muito fanático, como era minha mãe, beata, né? Morreu, teve que só passar por tratamento. Tratamento de apometria, porque estava perdido. Porque ele conhecia o céu e o inferno, ele morreu. Ele era um cara gente boa. Cadê o céu? O céu não aconteceu, o que aconteceu? Eu fiquei perdido, né? Voltou para casa para procurar a gente, começou a conversar comigo, tentando me ajudar e se ajudar, porque ele estava perdido, né? Até que um dia a gente conseguiu, com muita reza brava naquele tempo, conseguir encaminhá-lo para o verdadeiro caminho dele. Muita gente é assim. Porque desconhece como funciona o lado de lá. Né? Então se criou muito misticismo em volta desses estudos sobre espiritualidade, para que a ignorância continuasse e pudesse continuar o controle absoluto sobre as pessoas, que hoje já não tem mais condição, né? Eu tenho certeza absoluta que há 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, acho que ninguém de vocês estaria aqui nessa sala, porque era proibido, era pecado. E o grande problema da nossa vida é que nós somos ensinados a ter que compreender, ter que entender, porque nós temos a necessidade de controlar. E quando eu não compreendo, eu fico desesperado. E aí nossos amigos espirituais, porque todo mundo tem amigo espiritual, tem inimigo também, mas tem amigo. Vem aqui só para um monte de coisa na cabeça da gente, e a gente tem a sensação de desdobramento, que não sabe o que é isso. E fica desesperado porque perde o controle sobre o corpo. E como não confia em ninguém além de você mesmo, você quer sair dessa situação, você quer controlar, e quanto mais você quer fazer isso, pior fica, porque você fica refém e não tem como sair disso. Eu tenho uma filha de um segundo casamento, de 13 anos de idade hoje, que já faz uns 5 ou 6 que ela me diz assim: pai, aceita que dói menos. Né? Então, acho que o grande problema da nossa humanidade é aceitar.
Porque na religião, inclusive, a gente vai em qualquer igreja, e eles nos dizem que nós temos que perdoar. Se você precisa perdoar, é porque você julgou. E você já condenou. Será que nós temos que perdoar mesmo? Ou nós temos que não julgar? Porque se eu não julgo, eu aceito as pessoas como elas são, a vida como ela é, tento tirar o melhor proveito de cada situação, com certeza eu não vou julgar. Eu não vou condenar ninguém, porque o meu julgamento está sempre baseado nas verdades dos meus critérios de avaliação. Será que eu sou perfeito? Será que eu sei realmente tudo para julgar que você não está fazendo o que deveria? Ou você não está fazendo o que deveria? Não. Então esse é o grande posicionamento de quem quer mudar sua frequência vibratória. Primeira coisa, não julgue. Segunda coisa, aprenda a agradecer todos os dias. Porque muita gente me pergunta, como é que eu faço para me proteger de energias negativas? A gente até tem algumas coisas, né, que é o escudo, tem outras coisas que protegem a gente, né? Mas o ideal é que você deixe de reclamar, para de reclamar o que não tem e agradeça o que tem. Esse é o grande truque. Você está tendo muitos pesadelos? Procura um processo de desobsessão espiritual ou um trabalho com a quantiônica, porque você está num processo obsessivo espiritual. Perseguição. Por quê? Nós somos uma pessoa em cada encarnação. Eu sou uma pessoa em cada encarnação. Então hoje eu estou nesse corpo. A outra encarnação era outra, e cada encarnação eu era uma pessoa diferente. E como eu disse que o nosso mundo de aprendizado é como uma faculdade, né? Todas as vezes que lá atrás eu não resolvi um problema, eu trago para o processo kármico. E quando eu me vejo no sonho, que eu acho que eu estou sendo perseguido, alguém quer me matar, alguém quer me bater, muitas vezes não é um obsessor. A grande maioria das vezes são pessoas que somos nós mesmos de outra encarnação. E a gente não reconhece porque vê uma outra figura, mas somos nós mesmos. Então, de processos obsessivos que existem, eu posso afirmar com muita tranquilidade que entre 80% e 85% dos processos são auto-obsessivos, ou seja, processos nossos nos roubando a própria energia do que um terceiro que nos rouba energia. É assim que funciona. Então, e nós recebemos essa energia da Terra através dos chakras. E os chakras não ficam no corpo físico, ficam nesse corpo astral. Só que ele tem uma relação direta, porque é esse corpo, através dos chakras, é que nos passa a energia vital. Sem ela nós não sobrevivemos. E cada chakra tem uma ligação com um determinado sistema, com órgãos. Então, como funciona? Vamos supor que eu tenho um problema de ansiedade, né? Então, eu permaneço com aquele sistema de ansiedade. A doença sempre nasce, sempre quando existe um conflito. O que é um conflito? É uma coisa que aparece na sua vida e que não tem solução. Ninguém resolve para você. E você não consegue resolver. Por exemplo, a perda de alguém. A perda de um animal de estimação, por exemplo. Vai adiantar alguém te dar um outro animal? Vai adiantar te dar o ombro para chorar? Ninguém pode te ajudar a não ser você mesmo. E aquela questão fica te martelando porque tem a perda. Isto é um conflito. Quando você recebeu essa notícia naquele instante, uma célula que está nascendo no seu corpo, porque você faz isso dia e noite,
Nós temos trilhões de células nascendo. Então, uma célula vai nascer com aquela informação. E as células vão se reproduzindo, passando informação, uma para outra. Então, aquela primeira célula passa para a segunda, terceira, quarta. Daqui um pouquinho, o tecido de uma determinada parte do seu corpo, de um órgão, está comprometido com essa informação. Ou seja, a energia vital pura, 100% boa, não está chegando mais naquele órgão. É como se faltasse oxigênio, faltou sangue ali. Vai acontecer o quê? É a mesma coisa com a energia. Então, depois de um período, aquele órgão vai adoecer. Por quê? Porque ele está comprometido. Como é que eu faço, então, para curar essa doença? Eu tenho que tirar esse registro de memória. Quando eu apago esse registro de memória, o seu sistema imunológico, que é inteligente, ele vai começar a produzir células saudáveis. Então vai levar um período para aquelas células com a informação morrerem e serem substituídas por células novas. Simples assim, não tem dificuldade. E nós, nesse trabalho que nós fazemos a partir dessa mesa, nós podemos acelerar esse processo quântico. Por exemplo, agora está um surto de virose, né? Que o pessoal está dizendo que é dengue. Porcaria nenhuma. Dengue, porcaria nenhuma. Me desculpe as pessoas da área da medicina aí. Não é dengue. O que a gente sabe, né, que tem as informações, seria um novo ataque, semelhante à Covid, né? E é o que aconteceu, mas foi minimizado. Porque o planeta já está sendo protegido por raças alienígenas que estão nos ajudando nessa transformação. E vocês podem esperar muitas transformações nos próximos 2, 3 anos. Muito, mas muita coisa de arrepiar o cabelo mesmo. E depois vocês não imaginarem ser possível. Né? Mas vai acontecer. Antiviral, equipamento elétrico, tem uma... Como é que chama isso aqui? Uma pulseira. Você coloca nos pulsos, é elétrico, liga na tomada, ele emite energia chamada RAIF. E essa frequência vibratória ataca exatamente virose, dessa do tipo resfriado, virose de... São 3 aplicações de 7 minutos, e é incrível. Quando você começa a ter a virose, você começa com febrão, geralmente, né? Nos primeiros 3 minutos, 7 minutos que você usa, a corpo simplesmente corta a febre, não existe mais. E a gente usa de forma preventiva, né? E quanticamente, com o nosso poder de criação, e qualquer um pode fazer isso, não tem milagre, e nem precisa ser dom divino, não, isso é só treinamento. É como mediunidade, que fala em casa espírita que é dom divino. Não, é treinamento, como eu comecei a ensinar para vocês, clarividência. Né? Então, a gente o que faz? Acelera a vida do vírus. Você não pode matar nada, mas eu posso acelerar o processo de vida. Como eu posso retardar o processo de vida para rejuvenescer, por exemplo. Eu tenho 78 anos de idade. Eu com 50, eu era muito mais velho de rosto do que eu sou hoje. É verdade, é só pegar foto. Porque é a prática. Eu vou fazer assim, é um milagre. Não, isso é uma disciplina, né? É o fato de eu, por exemplo, ter aprendido com essa mesa aí, que eu faço aquilo que me dá prazer. Às vezes, eu vou sair para um compromisso, como hoje, eu vim para cá. E eu não gosto de andar muito emperiquitado, não. Eu gosto de andar bem à vontade, bermuda, camiseta, né? Ando de moto.
Caiu um tombo no fim de semana. Enfim, né? E eu estava em dúvida. Como é que eu devo me vestir? A mesa escolheu a camisa e a calça, não fui eu. E eu preocupado, será que eu vou passar calor? Não. Porque o prazer de vestir essa roupa substitui qualquer incômodo. O prazer de comer uma comida que me dá literalmente prazer não vai me engordar. Vai engordar aquilo que eu como pela obrigação e que eu estou com uma emoção para ser compensada. Então, viver a vida, nós temos que aprender que não temos regras. Nós não temos preconceitos. Nós não nascemos assim. Você, quando era criança, é falta de educação. Mas você vomitou no colo de muita gente, você fez cocô no colo de muita gente, você babou, entendeu? Você dormiu a hora que você quis, você comeu a hora que você quis, você brincou a hora que você quis. Por quê? Porque você atendia seu coração. Isso foi só ela, o resto não, porque aqui é todo mundo gente boa, né? Não é assim? E por que você mudou? Não ouve mais seu coração. Porque eu tenho um desejo, até de pôr a roupa. Vou pôr essa ou vou pôr aquela? Quantas vezes há 10, 15 anos atrás, você gostava de uma blusa colorida como a sua, mas você usava pretinho porque pretinho era básico e era moda? Quantas vezes isso? Você ficava confortável? Então nós temos que reaprender a ser criança. Ou seja, fazer o que o nosso coração deseja. Mas acontece que a gente não sente mais o corpo. Por isso que chega na casa espírita, pela dor. Porque quando está doendo muito, aí você sente. Porque o corpo te avisa todos os sinais que tem mudança na frequência vibratória, mas você não percebe. Então hoje, quem tem já um estudo, né, de trabalho com a conta iônica, você está aqui, de repente você sofre uma invasão, está em público, comigo é muito comum isso. Eu vou em supermercado, tem gente que me conhece, tem gente, né? Pum! Entrou a frequência, já volto para o meu natural. Porque se eu for pegar tudo que vem para cima de mim de inveja, de necessidade de ajuda, de idolatria, é um monte de coisa, né? Tá louco, eu estava morto. Né? Então, reaprender a viver, e por isso que Jesus dizia, né? Tem que ser criança. Né? Vinde a minhas criancinhas. E se você está aqui numa palestra como esta, vou te dar uma notícia. Você é um escolhido. Você não está preparado. Você é um escolhido. Deus não escolhe os preparados. Deus prepara os escolhidos. Você escolheu. Quando você fez o seu programa de vida, você se comprometeu a buscar uma coisa que é a sua verdade. E você está buscando. O que você está buscando? A maioria não sabe o que, mas está buscando. Mas está procurando. Você sabe que tem alguma coisa que precisa ser entendido, que você precisa encontrar. O que é isso? O GPS diz assim, ó, é você mesmo. Nada mais que isso. Fazer esse trabalho que a gente faz, esse curso que a gente faz, é um autoconhecimento. Você está fazendo, né? Você está há quantos meses? Eu já fiz há 2 anos atrás. Ah, é isso. Você não terminou. Eu estou refazendo, porque você entrou com umas novidades aí, né? É, aí foi aprender novidade. A Gisele fez há quanto tempo, Gisele? Foi antes da pandemia. Foi a turma 6. É um autoconhecimento. E qualquer um que fez o curso, você também já fez.
você muda de vida. Queira ou não queira, você não precisa acreditar, mas tem que experimentar. É assim que funciona. Você só vai encontrar o que você está buscando na tua vida se você experimentar. Não adianta você ficar assistindo YouTube, antigamente era Rádio Mundial, né? Ficar vendo TikTok, Instagram, ouvindo palestra, lendo livro, vou em conferência. Você tem que fazer sua parte. Ninguém vai te entregar de bandeja, por uma razão muito simples. Cada um tem o seu prato que comeu. E só você pode preparar seu prato, mais ninguém. A esposa de um homem, o marido de uma mulher hoje aqui, e ter a programação de ter filhos, o que vocês acham que vocês fizeram na outra encarnação, os dois? Então são ajustes. Agora chega aqui, qual é a sua ideia de família? Como é que a religião interpreta isso? Como o setor econômico interpreta isso? Porque a religião fala para você ser mãe, mas o mundo corporativo, se você não for trabalhar, você não vai dar o melhor para os teus filhos, porque hoje em dia não dá mais para o marido garantir a casa. E como é que você faz? Você tem que buscar dentro de você os porquês. Então, muitos desajustes nas famílias podem ser corrigidos com uma simples correção de fluxo de energia, nada mais que isso. Nada mais que isso. Inclusive, depende de... não tenho mais amor. Então, não tem se não quiser. Se você não tiver voltado para isso, não tiver com esperança, está morto. Eu costumo dizer, olha, tem um processo legal que eu costumo dizer. Eu disse para um paciente ainda sábado, ele está com câncer, né? E está fazendo quimioterapia, e eu comecei a atendê-lo na terça-feira. De quinta-feira ele faz quimioterapia. Então, quinta-feira e sexta, ele morre. Ele fica na cama. Já na primeira semana, quinta e sexta-feira, ele conseguiu ir no mercado. Mas eu ainda me senti um pouco mal. Mas você ficou na cama? Não. Então, olha, faz esse exercício assim, 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 assado. Ele não fez. Faz o exercício assim, 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 assado. Ele não fez. Então, no sábado, eu falei, já encontrei a solução para o seu problema. Jorge, o nome dele. É mesmo, Darcy? Puxa vida, que boa notícia que você vai me dar. Ó, não sei se aí em São Paulo, que você mora, tem isso, mas aqui em Itatiba tem uma funerária que faz consórcio de caixão. Entendeu? Você vai lá e compra um consórcio. O único problema é o seguinte, se você for sorteado, vai ter que morrer, não tem jeito, não pode largar o caixão para outro. Então você tem que fazer a sua parte. Então os corpos sutis, esse número 5, é que é o motorista do nosso carro. O mental superior é aquela parte divina, né, que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já conseguiu experimentar e tornar sabedoria. É aquilo que a gente leva com a gente. Quando a gente está numa encarnação que você não resolve seus problemas, eu deixei, então eu briguei com o meu marido, matei ele, porque não sei o que lá, isso aqui vem para esse arquivo que é o mental inferior, o corpo 4. Aí você fala assim, que é o mental superior. Vamos encarnar de novo, que é para a gente resolver a questão? Pô, legal, agora a gente resolve. Aí a gente vai lá antes de se reencarnar, pega o problema que nós tivemos aqui no corpo 4 e fala assim, agora para a gente resolver, eu vou como mulher, vou construir esse corpo, você vai como mulher, e a gente constrói o corpo número 5, que é o projeto. E aí está o nosso programa de vida. E aí a gente se compromete a fazer o seguinte, nós vamos resolver essa questão. Então, por meio do caminho, quando a gente começar a se desviar, nós vamos tomar uns puxão de orelha, nós vamos dar umas rasteiras na gente, que é para a gente tomar atento, né? E tentar resolver, não fugir do compromisso,
que é o compromisso de evoluir, né? Sob hipnose, tem gente que se droga, tem gente que se alcooliza, entra em coma alcoólica, né? Não sente mais nada. Por que que acontece isso? Porque o corpo astral, que é o espírito que dirige o corpo físico, tem esse campo de energia, que é o duplo etérico, que faz a sensação de transmitir, então, os sentimentos do 7 para o 5 e do 5 para o 7. Quando eu me alcoolizo, quando eu, de alguma forma, fico fora de mim, é o que as espíritas chamam de desdobramento. Então, o meu corpo 7 se separa do 5. E eu paro de ter a percepção natural que eu tenho. Em compensação, se eu tiver um bom treinamento, que é o que a gente faz, com consciência, você faz essa separação conscientemente e você vai visitar mundos paralelos onde você queira aprender. Por exemplo, se você tiver com o propósito de aprender uma coisa boa, é uma das formas de fazer. Eu, por exemplo, hoje sou um bom conhecedor de física quântica, eu não tenho formação acadêmica. E eu, quando aprendi apometria, e eu já não tinha mais muita vontade de ter vínculo com casa espírita, por causa das situações, né, enfim, fofoca pra caramba e tal, enfim. Eu recebi uma entidade como amigo, que é meu amigo, né, que me passou a ensinar física quântica. Você vai entender como funciona, mas um sistema eletromagnético. Ponto, esquece Jesus, esquece mentor, esquece Chico Xavier, esquece esse negócio aí. Vamos falar de uma forma prática que você entenda. Começou a me ensinar. Para você aprender isso, vamos primeiro aprender física quântica, que é o mundo de probabilidades. Tudo e nada existe porque a matéria-prima de fazer um acontecimento acontecer, materializar, está aqui, da mesma forma que o oxigênio. Então, quando um criador, que sou eu observo, eu destaco uma frequência, eu crio uma nova frequência. Então, o observador é que colapsa essa frequência de onda e isso passa a existir. Simples assim. A partir desse entendimento, tudo fica fácil quando você fala do mundo da espiritualidade. Isso é um equipamento radiônico. Pô, Darcy, mas um gráfico Tem um gráfico, tem um ímã aqui no meio, que combinado mexe exatamente com as moléculas da água, tornando a água, além de alcalina, saudável para o seu corpo físico. Ou seja, ela passa a ter a frequência saudável do seu fluxo vibratório de emoções. Este equipamento aqui, quando você deixa a água aqui em cima, ele faz o detox desses componentes. Pô, Darcy, mas faz isso. Como as pessoas não acreditam muito, a gente fala para fazer um teste, né? Eu uso muito. Você pega 2 garrafas de vinho, do mesmo ano, da mesma safra, mesma marca, 2 garrafas. Uma você coloca aqui por 40 minutos e a outra você deixa fora. Depois de 40 minutos, abre as 2 e prova. Você vai ver o que acontece com o vinho, né? Então, vai embora. Ou seja, o sistema de detox vai depois para o seu sistema de secreção, suor, urina, etc. Por que acontece não a cura, mas você resolver essa questão do processo? Quer ver? Fecha teus olhos. Tenta lembrar de novo. Tenta lembrar. Não vai lembrar. Mas para você atingir isso, você tem que atingir o pico da emoção. Não adianta você ficar
lembrando, sentindo mais ou menos. Você tem que atingir o pico, se atingir o pico, ela se desmancha. Tem que acontecer o caos. Entendeu? Vira, Vitor. Então a forma de colocar, pode virar. Já está feito isso, pode virar. Esse é o mantra. A única recomendação é que não se use esse sistema com pessoas com marca-passo. Na Arábia Saudita, não sei lá para aqueles lados, né? Diz que quem planta uma tâmara não colhe os frutos. Porque uma tamareira leva 100 anos para começar a dar fruto. Então por que as pessoas plantam tâmara? Para no futuro ter o que comer. Não ele, mas os filhos dele, os netos, né? Tá certo? Então esse é o curso, nós estamos em lançamento, o curso desta turma começa em junho, primeira aula, e o curso funciona assim. Nós entregamos a aula gravada para o aluno 30 dias antes, ele assiste a aula, faz os exercícios, tem grupo de WhatsApp, de Facebook para tirar dúvida, esclarecimento, e aí um sábado ele vai lá, aqui em São Paulo, vai ser perto do Metrô Paraíso, sábado, das 9 às 18, vai praticar junto comigo e com a equipe o que aprendeu na aula. 10 encontros, então quando você termina o curso, você já está trabalhando profissionalmente, só não está se não quiser. Muita gente faz o curso não para trabalhar profissionalmente. Tem muitos, por exemplo, eu tenho um sobrinho advogado que não perde uma causa. É muito raro. E todas as causas que ele pega para defender, ele sempre quer fazer argumentação lá. Não sei como chama, né? Ele vai lá. O juiz ele não perde uma. Sabe por quê? Porque primeiro ele organiza o juiz, harmonicamente, o promotor, o acusado, o réu, o ambiente, e ele escolhe qual é a jurisprudência. Porque nenhum juiz inventa nada de novo. O cara toma uma decisão baseado numa jurisprudência, que um juiz famoso, há tantos anos atrás, tomou essa decisão e ele segue. Mas raramente ele perde uma causa. Por quê? E é advogado. Então, farmácia de manipulação, então, é brincadeira. Quem faz florais, quem já é terapeuta, acrescentar essa técnica nas terapias que você faz, não interessa qual é. É fantástico. Então tá aí, tem uma inscrição para ser feita, um valor de R$350 que paga o material, que é a mesa, pêndulo e tal, que você recebe na primeira aula, e são 10 encontros e o valor, para quem não é aluno, R$467. Para quem já fez algum curso dentro da Quantiônica, tem um desconto de R$100, e para quem já fez a Quantiônica, tem um desconto de... vai pagar R$267 por mês, 10 encontros. O filho que enche o saco do pai para comprar uma moto. E o pai não dá a moto, porque o pai tem medo que ele se arrebenta, porque sabe que ele é irresponsável. E eu sei o que é isso. Eu tomei um tombo ontem parado, é verdade. Como eu fui idiota. Eu tenho uma moto muito pesada, Vitão sabe. E eu parei e fui pegar o controle do remoto do portão aqui e me distraí. E quando eu fui enfiar o pé para apoiar a moto, eu não achei o chão. Tinha uma valeta. E eu... Paciência. Enfim, né? Você é destra ou canhota? Sou destra. Destra. Então, você está com o celular aí, não? Não. Não? Então eu quero que você levante a sua mão, faça força para eu não abaixar a sua mão. Não é competição, só para você entender a quantidade de energia que você vai usar para... Tá? Pode ser? Vai? Força. Aí, força.
Dá um celular aí ligado. Aí. Tá ligado? Se eu segura na outra mão ali. Tá ligado? Posso fazer força? Posso? Posso? Dói, né? Hã? Segura isso junto. Posso fazer força? Posso? Força, faça força, não deixa cair. Não deixa cair. Isso. Percebeu a diferença? Percebi. Ou seja, quer ver outra? Como é que é a interação com as pessoas, né? Marli, vem aqui. Isso. Vai do lado dela, põe a mão no ombro dela. Isso. Estica teu braço. Pode fazer força? Força? Não consegue, né? Porque ela está roubando sua energia, é obsessora. Segura aí. Força. Você está com o escudo. Não, não, ela. Põe ela para segurar. Isso. Aí. Força. 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 Percebeu a diferença? Toda a energia, toda a energia que invade nosso corpo, nosso campo áurico, isso daqui, aqui atrás, né? Lá vou eu para abrir meus papelzinhos. Jesus. Quer pegar um Roberto? Quer Não. que quiser. Não, pode abrir aí. Aqui tem um instrumento parecido com esse. Só que aqui é a frequência emocional de cada sistema biológico. Então, uma energia intrusa que te invade, ele capta que essa energia, transmuta como se fosse um labirinto e devolve a energia, que é o papel que o seu chakra faz. Entendeu? Então é só usar no corpo. Tá? Tem em forma de... assim, em forma de chaveiro também. Que te... ela já está quando... Por exemplo, você que trabalha numa recepção, mas se você trabalha com... Se quiser sentar, fica à vontade. Obrigado. Se você trabalha com público, é o ideal. Porque você trabalha com público, principalmente atendendo gente em vendas, em loja, recepção, você é o para-choque, né? Então, isso daí é essencial, ajuda muito.